Paz e graça em Cristo Jesus. Queridos, eu venho por meio desse vídeo, desse aparelho de comunicação, para me alongar, para me levar um pouco além de onde eu estou. Porque por meio desse aparelho é possível que essa mensagem chegue a pessoas do outro lado do mundo, onde eu não posso ir, onde a minha presença pode ser impossível no momento. Mas esse veículo de comunicação, ele vai fazer com que esta revelação de Deus, ela chegue, aos pontos aonde eu não posso ver. E a mensagem para este veículo de comunicação é esta, a revelação da parte de Deus, que se encontra no livro de Gálatas, no capítulo de número 2, e versículo de número 7, que está escrito assim, Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Amém? Se nós observarmos, aqui o versículo está fazendo uma colocação que é dois evangelhos. Um de uma determinada forma e o outro de outra determinada forma. O da circuncisão e da incircuncisão. Então eu vou ler mais uma vez, que é para que nós possamos prestar bastante atenção e não ficarmos na dúvida. Que diz assim, antes, pelo contrário, quando observaram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então aqui nós observamos que há dois evangelhos. O evangelho de Paulo, que é o evangelho da graça, glória a Deus, que é o evangelho que nós não precisaríamos nos sacrificar, porque o sacrifício valeu por de Cristo. Aqui, ele vai dizer, observe que pelo o evangelho de Pedro, se você chegar no versículo 10 do capítulo 3, vai dizer bem assim, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Agora no versículo número 11 do 3 diz assim, e é evidente, ou seja, é claro que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Dentro dessa revelação, irmão, eu quero trazer para vocês que o próprio Jesus, ao expressar dizendo, Jesus de Nazaré, ao expressar dizendo que havia dois caminhos, havia dois caminhos, um da salvação e um da perdição. E aqui é que está a revelação, quando nós colocamos a democracia, ou seja, o governo de um e o governo de outro. No governo da circuncisão, que era o governo de Jesus de Nazaré, então havia muitos mandamentos, havia muitas hierarquias, ordenança. Então ele vai dizer que o caminho estreito é da salvação e o caminho largo é o caminho da perdição. Mas eu não sei se você já conseguiu captar, entender o que ele estava falando. Olha, se vocês seguirem no caminho da lei, ninguém vai ser justificado, ninguém será salvo, porque a lei não salva ninguém. E está escrito,
Mas se você seguir o caminho da graça, ou seja, o caminho estreito, o caminho curto, né? É o caminho em que vocês vão encontrar salvação. Porque havia a democracia, o governo da lei, né? O governo da alma, aquele que tinha que se satisfazer, né? Tinha que ser cumprido para que pudéssemos ter a liberdade de poder nos levar um pouco mais adiante os nossos dias vividos. Mas a Bíblia diz que Deus ele é espírito e a carne milita contra o espírito. Naquele exato instante, Deus está dizendo: olha, se vocês seguirem o caminho da lei, então vocês vão se perder. Se vocês se levarem pelo caminho da lei, vocês estão perdidos, que é o caminho largo, não é? Onde muitos ministros dizem que a perdição é para aqueles que estão lá fora, não estão dentro dos templos, das igrejas, das congregações. Engano. O caminho que Jesus está falando da perdição não tem nada a ver com aquilo que apresenta, dizendo que, olha, se você não faz parte dessa assembleia, se você não faz parte dessa reunião, você está no mundo da perdição, você está no mundo da porta estreita, da porta larga. Mas a porta larga que Jesus está falando aqui é a porta onde Pedro, Tiago, João eram ministros. Eles eram os governos, eles eram a liderança, né? Daquele povo que tinha a porta larga, muitos mandamentos, ordenanças para se cumprir. É tanto que o próprio Jesus falou: eu vim para cumprir, né, os mandamentos, as leis. Eu vim para que elas sejam cumpridas. E não vou deixar contar nenhum isso meu tio cumpri-las, né? Entende? Então, meus irmãos, para quem ainda não sabe, o caminho largo, a porta larga, não quer dizer que estejam aqueles que não estão dentro das congregações. Isso não significa que aqueles que estão perdidos de forma nenhuma, de maneira alguma. A porta larga que Jesus está falando aqui é para aqueles que andam na prática do evangelho de Pedro, Tiago e João. Porque o evangelho válido é o evangelho que Paulo veio para pregar para os gentios. Então havia os gentios e os judeus. Os judeus eram aqueles que praticavam as leis, que vinham os fariseus, formavam a lei e colocavam como ordenança. Então, essa era a democracia na lei, da lei. Né? O governo que governava pela lei. E tinha aquele governo. Quando Jesus veio, então ele agora colocou outro governo. É o governo espiritual. Aleluia. Todos aqueles que estão hoje em Cristo, ele está no Espírito. E os que viveram no passado estavam pela carne, ou seja, que era o governo da lei. Hoje nós estamos no governo do Espírito. Jesus hoje ele é Espírito. Por quê? Se vocês observarem no Evangelho de João 3, no versículo número 6, Deus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, ele disse para Nicodemos: Nicodemos, meu filho, é necessário que você venha nascer de novo. Nicodemos ficou sem entender. Ou seja, será que eu tenho que retornar ao ventre da minha mãe? Será que eu tenho que voltar lá para nascer de novo? Ele estava dizendo: você não entende nem das coisas da terra, da porta larga, quanto mais da porta estreita, da porta curta, que não tem muita burocracia, não tem muitas exigências. Não tem. Então Nicodemos para ali e pensa: como que pode ser? Então, sobre o que ele está falando? Jesus está dizendo: Nicodemo, você é um exímio conhecedor da porta larga, ou seja, você é um exímio conhecedor dos mandamentos, das leis, né? Dessa democracia. Você, rapaz, você é uma referência, você está fixado aí, você tem alicerce.
Mas, na questão do lance de novo, tudo isso que você aprendeu, isso que você se tornou um pedagogo, tudo isso que você se tornou um lion, um professor, não vai lhe salvar, não vai lhe adiantar, não vai lhe trazer, né, estrutura. Por quê? A estrutura verdadeiramente é quando você nascer do Espírito. Quando você tiver o conhecimento do Espírito, Nicodemos, aí você vai passar a entender. Porque o meu governo, Nicodemos, ele não é de leis, de ordenança. O meu governo ele é espiritual. Então, Nicodemos paralisa e não busca entender. Se você chegar no livro de Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 1, 8 primeiro, diz assim, escrito, está escrito para nós, não pecar. Portanto, agora, olha só, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há, Nicodemos, quando você deixar, né, as ordenanças materiais, físicas, não é, visíveis, palpáveis, e passar a viver a vida, não é, as leis do Espírito, ou seja, a ordenança do Espírito que está dizendo. Enquanto eu estou fisicamente aqui, tudo que você conhece aí foi válido, tinha lá seus valores. Mas, Nicodemos, a partir do momento que eu partir, ou seja, a partir do momento que eu for, tudo isso aí vai se acabar. Ou seja, isso aí vai morrer. Ou você nasce para dar uma continuidade daquilo que será produzido pelo Espírito, ou tudo aquilo que você aprendeu não vai ter valor. Então, Paulo é o ministro, né, das coisas espirituais. Ele expressa dizendo no livro de olha só. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo virá da fé. Todo sacrifício, tudo aquilo que foi oferecido em forma de sacrifício, para Deus não tinha valor. Porque está escrito no livro de Hebreus 10, versículo de número 5, diz assim: por isso, entrando no mundo de sacrifício e de oferta, não quiseste,